aí eu comecei assim, cara, por que que ninguém me falou? E aí me deu uma revolta tão grande. Eu falei, pô, por que que ninguém me falou? Por que que ninguém me disse? Por que raios que ninguém me disse? Eu fiquei com raiva de Jesus. Eu falei, por que que você não veio aqui e me falou que eu podia ter escolhido nascer numa vida sem karma? Que o karma que eu comprei para mim, essa existência inteira, era só porque eu quis. E aí o ponto é, ela tá falando por que que ninguém me disse, mas se ela olhar para toda a ancestralidade dela, para toda a família, todo o círculo onde ela vivia, quem daquele círculo ia falar para ela isso? Entendi. Ainda mais, pelo que ela está trazendo da história dela, na verdade aquele círculo impunha justamente esse pensamento de que o sofrimento tem Uhum. causa na família que você nasceu, tem causa da vida passada que você vivenciou, tem causa do povo em que você nasceu, seja o povo dessa cor, daquela cor, dessa etnia, dessa religião, dessa filosofia, desse planeta, Uhum. né? E aí, quem daquele círculo ia trazer isso para ela? A Renata colocou aqui, ó. Eu passei por essa revolução com um livro que li canalizado e não aceitei. Foi quando encontrei vocês e entrei no método eu superior. Porque a gente traz essa consciência, inclusive em uma das formações que está de bônus dentro do método eu superior, que é o da chama violeta, eu convido vocês a transformarem a palavra karma em aprendizado, porque é um desejo de aprendizado da sua alma, aquilo que a sua alma quer. E você pode obter esse aprendizado de uma forma amorosa ou de uma forma dolorosa. E o meio no qual você está, muitas vezes, que é o que a Aline está trazendo, convida você a fazer isso de uma forma dolorosa e carregando um peso que não precisa ser carregado, ele pode ser resolvido sem a necessidade de ser vivido. Uhum. E aí, só para deixar o contexto para vocês, assim, não é loucura da minha cabeça, gente. Eu ouvi aquela história do garoto que foi arrastado pelo carro um bom tempo atrás, Quê? que ficou famoso no meio espiritualista, que Cara, houve, arrastado. houve um menino, era um bebê, e ele estava no banco, no carrinho, o carro foi Não. assaltado, e aí o carrinho ficou preso no cinto, os assaltantes não viram e arrastaram esse menino. E aí os meios religiosos me contaram a ideia, Alguns. alguns, me contaram a história repetidas vezes, inclusive, não vi uma nem duas, foram várias, de que esse menino, numa vida anterior, havia arrastado várias outras pessoas. Quando andava com os cavalos, arrastavam as pessoas. E outra, eu já fui, inclusive, em médiums, em outras pessoas que me diziam que eu apanhei muito nessa vida porque eu havia batido muito e tido mãos pesadas, foi o que me disseram, que minhas mãos eram muito pesadas, com a mesma mãe que eu tive nessa vida, só que na posição dela ser minha filha. Então, o que que eu acreditei? Eu acreditei de verdade, gente. Parece. Hoje eu olho para isso e falo, nossa, não é possível. Não, não é possível. Eu realmente acreditei nisso. Eu acreditei com cada célula do meu corpo. Eu acreditei que eu tinha sofrido tanto porque eu merecia. Porque eu tinha feito muito mal e eu justificava aquilo para mim. Ok, eu bati muito na minha mãe, então eu apanhei nessa vida. Tá tudo certo, tá resolvido agora. Foi o que eu acreditei. Só que o que acontece é que quando eu comecei a raciocinar nesse dia específico, isso começou a queimar a minha mente, porque eu comecei a perceber que tudo isso era mentira. E aquilo começou a cair na frente dos meus olhos de por que que eu acreditei nessa bobagem de que eu havia feito mal a alguém e por isso eu estava sofrendo. Não, eu não sofri porque eu sou ruim. Eu sofri porque outra pessoa foi ruim. Então, o que acontece é que quando você começa a comprar para você a ideia de que você merece sofrer, de que você merece ser abusado, de que você merece passar por sofrimento e humilhação, que você merece tudo que você viveu na sua vida, você começa a passar pano para situações onde outras pessoas, e aí eu não estou falando mais sobre família, eu estou falando sobre o geral, de que outras pessoas são pessoas que não são tão malvadas assim. E você perde a capacidade de ver a verdade divina sobre o que está acontecendo. E também
perde autorresponsabilidade. Por mais que comprar a ideia do karma pareça, não, porque eu sou responsável, eu literalmente fiz e agora eu tô pagando, não fui eu que construí para mim. Isso é uma autorresponsabilidade muito preguiçosa, porque é uma e eu tô sendo o mais transparente possível. É uma autorresponsabilidade limitada, porque você se limita ao simples fato de, ok, eu mereci o sofrimento. Só que você não vai além disso, de por que até hoje eu estou pagando por algo? Se eu estou pagando por algo, por que até hoje eu estou pagando? Se realmente eu fiz mal a alguém, então por que hoje eu tenho que pagar o mal que eu fiz, sofrendo igual a pessoa? Será que eu não aprendi o que tinha que aprender ali? Será que eu já não aprendi o suficiente nessa vida? Será que eu estou literalmente cumprindo um papel de sacrifício para outra pessoa se sentir superior, quando, em caso de humilhação no trabalho, por exemplo? Ou seja, eu preciso me sentir vítima? Será que a minha autorresponsabilidade não é eu estou presa na ideia de que eu sou uma vítima por necessidade o tempo todo e isso faz de mim como um cordeiro de Deus que precisa ser compensado pelo universo? Ou seja, Deus vai me dar dinheiro, vai me dar um relacionamento, vai me dar uma boa vida. Por quê? Porque eu sofri demais. Percebe que a autorresponsabilidade de, eu sofro porque eu fiz antes, não é de verdade uma autorresponsabilidade. É simplesmente eu olhar para trás e justificar numa ideia de que talvez aquilo seja verdade o que está acontecendo aqui agora. Só que o que aconteceu lá atrás não é de forma nenhuma determinante para o que está acontecendo hoje. O que acontece hoje na sua vida acontece hoje porque hoje você precisa e não porque um dia você precisou. Se você, usar o meu exemplo, se você bateu em alguém numa vida anterior e hoje você está apanhando, significa que no hoje você precisa apanhar e não porque lá atrás você bateu em alguém. As coisas não estão correlacionadas. E se elas estiverem de alguma forma, elas estão correlacionadas porque, por alguma razão, você precisa que elas estejam correlacionadas. Como um desejo de aprendizado para si mesmo, como um lembrete de você olhar para aquilo, como uma oportunidade de você. A Aline, ela trouxe o exemplo de um determinado povo, uma determinada nação, que cometeu vários crimes de guerra, e aí hoje pessoas que são. Isso ela ouviu, não quer dizer que ela acredita, tá? E aí hoje pessoas que são desse povo, dessa nação, que estão em uma situação difícil, como de pedintes, é isso, né? Moradores de rua, Tá, de pedintes. pedintes, estão se autopunindo pelo que fizeram no estado de guerra, porque eram generais, eram, sei lá, né, que acabaram fazendo mal para muitas pessoas e se autoimpuseram essa punição. Porque é um processo sempre de né, autorresponsabilidade, você coloca para si. E se isso for verdade em algum nível, isso não tem a ver com uma compensação externa, tem a ver com o próprio pensamento daquela pessoa de, a partir do sofrimento, eu vou evoluir. Mas isso é uma falácia. Se for de pensar que é o único caminho, pode ser que esse seja sim um caminho, mas existem outras formas de ter esse aprendizado, porque se você tem essa crença, que é o que a Iana colocou aqui, né? Se você tem essa crença de sofrimento, a partir do sofrimento você cresce e que você tem várias arestas de sofrimento e dor que estão no seu campo de energia, você vai continuar cocriando inconscientemente exatamente essa realidade, nenhuma outra. Porque você cocria consciente e inconscientemente a sua realidade. Enquanto você tiver pensamentos de que você é culpada por aquilo que o seu pai, seu avô, sua avó, seus ancestrais fizeram, carregando isso com você, acreditando nisso, o seu campo inconscientemente vai criar uma realidade nociva. E é por isso que o título da live é essa, né? Como Jesus te libertou do karma? Ele disse para você. Cadê a frase? Eu fechei ela aqui. Tá com ela aí, mozão? Não. Tem duas frases que foram ditas. Vou abrir aqui rapidinho para falar. Que liberam você desse pensamento de karma. E aí, o que os seus ancestrais não sabiam, muitos deles, eram justamente isso, que você não precisa carregar vou usar a palavra pecados, já que a gente está falando de Jesus, os pecados dos seus ancestrais, as dores dos seus ancestrais, as dívidas dos seus ancestrais em relação a coisas que eles fizeram. Exato. E aí, voltando um pouquinho aqui na história. Eu quero só ver a frase rapidinho, meu amor. Tá. Ancestrais, aqui, ó.
trouxe a frase: teus pecados estão perdoados, tua fé te curou. A sua própria fé, o seu próprio pensamento, né, de saber que não precisa ser dessa forma, pode ser de uma maneira diferente. Eu posso, através do amor, através da consciência divina, receber um aprendizado e me liberar do peso, me liberar da dor. Mas o aprendizado é importante, porque é ele que vai impedir você de repetir aquilo que você mesma considera nocivo.